Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o James Rodrigues, recém-formado em nutrição pela FMU e meu CRN ainda está em andamento. Mas neste vídeo eu trago aqui para vocês o que são os macronutrientes, os tipos, suas funções, a importância no planejamento nutricional e também falarei um pouco sobre algumas estratégias como cutting, ganho de massa muscular e melhora de performance. Tá? Então, o que são os macronutrientes? São nutrientes que compõem grande parte da energia que nós consumimos para manter as funções vitais e também para fazer as atividades diárias. E são elas, os carboidratos, proteínas e gordura. Olhando essa imagem desse prato saudável, você consegue identificar o que são as proteínas, gorduras e carboidratos presentes nesse prato? Se não, ao final desse vídeo você já vai estar aprendendo o que é cada um. Os carboidratos são a fonte primária que nosso corpo utiliza como fonte de energia. Em seguida as proteínas e por último as gorduras. E é essencial para o cérebro e músculo, né? Auxiliando a performance, auxiliando também em forma de poupador de proteínas. Então quando nós estamos com o objetivo de perder gordura, se não utilizarmos carboidrato como fonte de energia, vamos utilizar as proteínas. E o corpo, e com uma ingesta baixa de proteínas, nós utilizamos músculo como fonte de energia. E por último, as gorduras. E os carboidratos são classificados como carboidratos simples e carboidratos complexos. Carboidratos complexos são aqueles ricos em fibras, fitoquímicos e nutrientes. O simples geralmente só vai ter carboidrato mesmo e açúcar, né, na sua composição, que são de rápida absorção. Vou mostrar aqui mais pra frente para vocês, tá? Então, basicamente, os carboidratos representam performance. E zerar os carboidratos é igual a uma redução na performance e um maior risco de lesão. E dependendo do objetivo, pode representar entre 30% a 60% das calorias totais, dependendo do objetivo do indivíduo, tá? Ou do seu estado físico. Pois cada indivíduo tem uma aderência particular sobre a quantidade de carboidratos que ele necessita ou não. Eu trouxe aqui 3 modalidades diferentes: um atleta de atletismo, que faz tiros, né? Um fisiculturista e uma atleta de crossfit. Então nós temos aqui primeiro as fontes de carboidrato, grãos e cereais, que nós podemos encontrar no arroz, no pão, nas massas, na aveia, que é classificado em flocos, farelo e farinha, e cada uma vai ter um teor mais alto ou mais baixo de fibras. Nós temos o milho, que é em forma de grão, em fubá, pipoca, espiga. Tá? Nós temos a quinoa em forma de grão ou farinha, nós temos a cevada, o trigo, o cereal matinal, que tem a opção com baixo ou alto teor de açúcar, o alto teor de fibras, tá bom? Aqui nós temos os legumes, tubérculos e raízes, que são as batatas, as mandiocas, o aipim, macaxeira, o inhame, o cará, tá? Que é similar ao inhame. Nós temos as frutas, que tem uma segunda via de absorção, né, diferente dos outros carboidratos, que no nosso corpo nós absorvemos em forma de frutose. Geralmente os carboidratos nós absorvemos em forma de glicose, e elas têm 2 vias diferentes ali, que é muito interessante quando nós precisamos consumir mais carboidratos. Por isso que é interessante diversificar a ingesta de carboidratos para uma ingesta com maior teor de fibras, maior teor de fitoquímicos e nutrientes. Tá? Então aqui nós temos uma lista aqui de muitas frutas conhecidas como banana, maçã, uva, manga, pera, tá? Melancia, melão. Nós temos as leguminosas, que são riquíssimos em proteínas, fibras, alguns minerais. Então, eles são extremamente utilizados como construtores numa dieta vegana. Tá? Então, são eles a lentilha, o grão de bico, o feijão, a ervilha, a soja. Tá? E nós temos, então, os carboidratos simples, que nada mais é um carboidrato com riquíssimo teor de calorias, açúcar e de rápida absorção, que é muito utilizado em algumas estratégias, dependendo do atleta, dependendo do tipo físico do indivíduo, se ele tem uma resistência insulínica ou não. Então, esses alimentos eles devem ser consumidos com extrema moderação, e ao escolher eles, você deve ver se você vai ter algum prejuízo metabólico ou não. Então, são eles: o açúcar de mesa, o mel, o xarope, os doces e sobremesas. Esses alimentos devem ser consumidos de forma esporádica, tá? E quando você for construir uma dieta, você tem que priorizar primeiro o quê? Alimentos integrais, como foi discutido ali,
mais atrás. Então nós chegamos às proteínas, né? Eu gosto de chamar as proteínas de reparador de tecidos, porque sem proteínas você não constrói músculo, você não constrói resistência, você não constrói o alicerce de uma estética agradável para o seu corpo, tá? Então as proteínas estão presentes nas células do nosso corpo, na pele, no cabelo, na unha, estão presentes em produções hormonais, então são de extrema importância para o nosso corpo. Então, auxilia na recuperação e manutenção muscular, são essenciais para enzimas e hormônios do nosso corpo, trazem saciedade e aderência ao plano dietético. E sem proteína não há construção muscular, nem regeneração ou um metabolismo eficiente. Ela é um aliado muito forte para qualquer fase, seja na fase de cutting, na fase de ganho de massa muscular ou simplesmente de recomposição corporal, que é quando você atinge seu objetivo de peso ideal e você quer mantê-lo. Então, as proteínas são igual a músculos e o mínimo de proteínas, né, para manutenção muscular em indivíduos que treinam é de 1,6 gramas por quilo corporal. E para indivíduos em processo de emagrecimento, eu gosto de trabalhar em 2 gramas por quilo corporal por dia. E representa de 25 a 30% das calorias totais diárias, tá? Então aqui nós temos uma lista, né, dessas fontes de proteínas. Nós temos as carnes vermelhas, as aves, os peixes e frutos do mar, os ovos, né, tanto a clara quanto a gema. Nós temos os laticínios, o leite integral, leite desnatado, iogurte natural, iogurte grego. Nós temos os queijos, queijo cottage, ricota, mussarela, queijo branco, né? E as carnes vermelhas, pessoal, eles são riquíssimos em ferro, são riquíssimos também em aminoácidos. Todas essas proteínas do reino animal, né, que nós chamamos fontes animais, elas são proteínas completas, que contêm toda uma cadeia de aminoácidos. Então, elas são proteínas extremamente eficientes para o nosso corpo, comparado com o que eu vou trazer agora para vocês, que são as proteínas vegetais. Elas são incompletas, por não conterem todas as cadeias de aminoácidos essenciais, mas combinadas de forma estratégica, elas se complementam, né? Elas são combináveis. Então nós temos aqui uma lista, né, de leguminosas, como foi dito anteriormente. Nós temos nozes e sementes, nós temos grãos integrais aí que compõem também, são riquíssimos em proteínas, e nós temos também alguns vegetais que contêm proteína, como brócolis, espinafre, couve de bruxelas, cogumelos, aspargos. Tá bom? Então são opções ali de proteínas. Claro que para você atingir a sua meta diária, se você estiver no processo de emagrecimento, você vai ter que consumir altos níveis desses alimentos, tá? Mas também tem os suplementos que eu vou discutir agora, que nós temos uma lista, né? Nós temos o whey protein, que é derivado do soro do leite, nós temos a caseína, que é uma outra proteína do leite, de uma digestão mais lenta, e nós temos as proteínas veganas, que é uma opção para o paciente, ou para você mesmo que não deseja consumir proteínas do reino animal. Estão aqui elas, proteínas de soja, a proteína do arroz, da ervilha e proteínas vegetais. Elas, quando você forem comprar, elas já vêm com a cadeia de aminoácidos completas, certo? Então pode consumir sem medo, e são opções concentradas e tem uma boa absorção pro nosso corpo. Eita, quase não saiu. E por último nós temos as gorduras, que são uma fonte concentrada de energia. Basicamente, ela já vem pronta para serem estocadas. Por isso que quando nós formos consumir gorduras, tem que ser sempre priorizando o quê? Gorduras boas. Porque elas vão trazer o quê? Vitaminas, vão trazer algumas ácidos graxos que são benéficos para o nosso corpo. Diferente de uma ingesta de gordura que não vão ser tão saudáveis assim para o nosso corpo. Então nós temos as gorduras saudáveis, que são consideradas benéficas para a saúde cardiovascular e podem ser divididas em monossaturadas e as poliinsaturadas, incluindo o ômega 3 e o ômega 6. E as gorduras nós temos que ter uma visão que elas representam saúde, equilíbrio hormonal e sustentação eficiente do nosso sistema nervoso. Então desde pequeno nós temos que ter sim uma ingesta adequada e saudável dessas gorduras, tá? Para o nosso desenvolvimento, tanto quanto criança quanto adulto. Então o mínimo de ingesta de gordura que eu considero eficiente para o nosso corpo é de 0,8 gramas de gordura por quilo corporal, que pode representar de 20 a 30% das calorias totais diárias. E aqui eu vou trazer para vocês primeiro
as fontes de gorduras monoinsaturadas, que nós temos aqui o abacate, que é riquíssimo nessas gorduras, o azeite de oliva extra virgem, que é ideal para temperar e cozinhar. Nós temos algumas oleaginosas que contêm essas gorduras, como as amêndoas, castanha de caju, as nozes, pistaches e avelãs. O amendoim e sua manteiga também, ou seja, a pasta de amendoim, contém gorduras monoinsaturadas. Nós temos as gorduras poliinsaturadas, que essas aqui são as gorduras que contêm ômega 3 e ômega 6, mais presentes principalmente em peixes gordos, como o salmão, o atum, a sardinha, a cavala, o arenque. Tá? Nós temos a chia, algumas sementes também, como a chia, a linhaça, a semente de girassol e a abóbora, que são ótimas fontes aí também de ômega 3 vegetal. Nós temos alguns óleos vegetais, mas os óleos vegetais eu prefiro evitar. Eu gosto mais de utilizar o azeite mesmo, tá? E algumas nozes que contêm um baixo teor de ômega 3, mas contém ali também. Nós temos as fontes de gorduras saturadas, que são encontradas principalmente na origem animal. E essas gorduras devem ser consumidas com moderação, pois pode impactar a saúde cardiovascular. Se você vai comer uma carne e ela é muito gorda, imagine que a gordura já vem numa forma pronta para ser estocada no nosso corpo. Então, ela pode se alojar ali no fígado, em alguma artéria, que não é muito interessante, né, para o nosso objetivo de performance, ganho de massa muscular e perda de peso, ou emagrecimento, até mesmo a parte de definição. Então, nós temos aqui algumas carnes gordas, como picanha, costela, bacon, pele de frango, alguns laticínios, então a manteiga, os queijos amarelos, creme de leite, o leite integral, tá? O óleo de coco, embora que na sua versão seja saturada, ela possui algumas propriedades que, ao você esquentar o óleo de coco, ele vira gordura saturada. Alguns óleos, como óleo de palma, e gordura animal, ou seja, a banha do porco. Tem pessoas que gostam de comer pururuca, nunca entendi isso, que o negócio é mergulhado no óleo. É estranho. Nós temos também as gorduras trans. Essas gorduras não devem praticamente não estar presentes na nossa alimentação. Elas devem ser evitadas ao máximo. E elas são criadas por um processo industrial que é extremamente prejudicial para a nossa saúde, que eleva o colesterol ruim, que é o LDL, e diminui o HDL do nosso corpo, que é o colesterol bom, que é o que nos faz respirar melhor, que nos faz nos movimentar de uma forma mais eficiente, tá? Então, estão presentes geralmente em alimentos ultraprocessados, como contém aqui nessa imagem, e também em alimentos de frituras encontrados nas ruas, ou até mesmo em fast foods. Então, para você ter uma boa saúde, é bom você evitar esses tipos de alimentos e utilizar sempre uma régua de moderação, tá? E como os macronutrientes se conectam, né? O equilíbrio sempre vai ser a chave. Então, cada macronutriente tem um papel único quando bem distribuídos e potencializam os resultados. Proteínas, fontes de fibras, gorduras saudáveis. As gorduras, eu trouxe um exemplo prático dessa distribuição. Então, como que é essa divisão de macronutrientes e como que ela deve funcionar? Em um contexto de cutting, de definição, eu peguei aqui como exemplo 2.000 calorias, onde nós colocamos aqui 40% em proteína, 35% em carboidratos e 25% em gorduras. Então nós temos aqui uma representação de 800 calorias para proteína, com 200 gramas de proteínas durante o dia, 700 calorias vindas dos carboidratos, com 175 gramas, e as gorduras com 500 calorias, que gira em torno de 55,5 gramas de gorduras, certo? Nós podemos também fazer o quê? Reduzir um pouco a ingesta de carboidrato, aumentar um pouco a ingesta de gordura para arredondar para 30%. Isso faz o quê? Traz mais saciedade. E você lembra que carboidratos ricos em fibras, em fitoquímicos e minerais, têm menos calorias. Então você vai estar comendo um grande volume alimentar, com um grande teor de alimentos saciatórios, que vão auxiliar sua fase de emagrecimento. Então, mais uma vez, olhando aqui a balança, o equilíbrio sempre vai ser a chave. E essa distribuição deve ser sempre estratégica e varia de pessoa para pessoa, pois cada um tem um metabolismo diferente e tem objetivos e treino diferente. E alguns erros comuns, né, ao trabalhar com os macronutrientes. E o que você deve evitar? Cortar completamente a ingesta de carboidratos,
achar que toda gordura é ruim, exagerar na proteína, ou seja, alguns indivíduos jogam proteína lá para cima e se esquecem de consumir frutas, legumes, vegetais, comer boas fontes de gorduras presentes nos ovos, no abacate, no azeite, como exemplo, tá? E lembre-se, pessoal, nutrição inteligente começa aqui, certo? Então, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para quem precisa e acesse meu Instagram, acesse meu planner, que eu deixei o link aqui para vocês, e também participe do grupo do WhatsApp, onde eu estarei sanando algumas dúvidas, compartilhando com vocês a minha trajetória também de cutting. E é isso, tá aqui no dia 33 do cutting, está trazendo diversos resultados e você também vai alcançar o seu. E até mais!